Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, agora que você já corrigiu essas atividades da aula anterior, de acordo com as fotos que eu mandei agora no grupo, tá? Vai ser sempre assim. Hoje você faz a aula de hoje e aí na semana que vem, na nossa próxima aula de português, eu inicio a aula com as fotos de correção da aula anterior e a nova aula, tá bom? É sempre assim. Então, agora que você já corrigiu as atividades da aula anterior, você vai lá na página 7, concordância verbal. Aí nós temos um textinho, tá? Porque depois vem interpretações sobre ele, inventores e invenções, que vai falar de Leonardo da Vinci, tá? Leonardo da Vinci ficou conhecido como o homem da Renascença. Isso é só um saiba mais, tá? Para que vocês conheçam um pouquinho. Depois lá na página 8, nós temos parte do conteúdo onde vai falar para você sobre concordância, tá? E a concordância que eu vou ensinar para vocês hoje é concordância verbal. Concordância verbal é como o nome já diz, tá? Concordância verbal é concordar o sujeito com o verbo da frase. Como que eu localizo o sujeito da frase, prof? Perguntando quem pro verbo, tá? Maria foi à festa. Quem foi à festa? Maria, né? Paulo estuda todos os dias. Quem estuda todos os dias? Paulo. Paulo é o sujeito da frase, certo? Depois que você localiza o sujeito da frase, você precisa verificar se o verbo está concordando com o sujeito. E concordância verbal é isso, é concordar o verbo com o sujeito da frase, tá? Primeiro você localiza o sujeito da frase, depois você localiza o verbo. E aí você precisa entender que eles estão sempre ligados. Olha lá na página 8, vocês têm algumas frases que exemplificam melhor tudo isso que eu tô dizendo. Vamos lá na página 8. Depois de ter lido esses textinhos, vamos ser diretos. Na página 8 diz assim: uma das invenções que mudaram nosso jeito de viver é o avião. Quando ele disse invenções que mudaram, por que ele não escreveu assim, uma das invenções que mudarei nosso jeito de viver é o avião? Tá correto? Não está correto se ele dissesse mudarei. Se estivesse escrito mudarei, estaria errado, né? Por isso, o verbo precisa concordar com o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também precisa ser conjugado no plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo também precisa estar no singular. Olha só, uma das invenções. Quando disse invenções, está dizendo no plural. Que mudaram. Mudaram, esse com M é no passado, certo? O com tiozinho é no futuro. Uma das invenções que mudaram nosso jeito de viver é o avião. Quando ele disse mudaram, ele estava se referindo a quem? Invenções. E invenções tá no plural. Por isso é mudaram e não mudara, por exemplo. Ou uma das invenções que muda nosso jeito. Então, invenções é no plural. E por isso o verbo também tem que estar no plural. Vamos para o outro. Ele tornou possível fazermos viagem entre cidades, estados e países. Ele tornou. Quem tornou? Ele. Se eu dissesse nós tornou possível fazermos viagens, tá correto? Não, tá errado. Se o sujeito é nós, então seria tornamos. Se o sujeito aqui é eles, então o correto é como está. Ele tornou, certo? Então, concordância é concordar o sujeito com o verbo da frase e assim sucessivamente, um com o outro. Por exemplo, se eu falar assim para você, prof, nós vamos à festa, tá correto? Tá. Agora, se eu disser nós vai na festa, tá correto? Não está, porque o verbo não está concordando com o sujeito. Se é nós, está na primeira pessoa do plural. Então, é nós vamos à festa.
E não nós vai à festa. A gente vai na festa. Agora nós vamos à festa, ok? Então sempre concordar. Sujeito com o verbo da frase. Depois de ler esse conteúdo, vocês vão fazer as atividades. Vocês vão fazer da atividade 12, 13. Vocês vão fazer a página 10 toda no exercício 1, que vai até na página 12. Então, vocês vão fazer até a página 12 do exercício 1, letra Z, tá? Até aqui vocês vão fazer, tá bom? Até aqui. Podem fazer todas elas. Agora eu vou explicar cada exercício para que vocês façam com atenção. No exercício 1, tá pedindo para vocês completarem com o verbo que tem entre parênteses no final da frase. Eu sempre, incríveis os inventores. Eu sempre, e o verbo é achar. Eu sempre achei incríveis os inventores. E assim por diante. É só olhar o verbo no final da frase e conjugar ele da forma correta, concordando ele com o sujeito da frase. No exercício 13, da página 9. Anteriormente, vimos que inventar algo é uma maneira de se tornar imortal. Por que isso? Por que inventar algo é uma maneira de se tornar imortal? Isso está escrito no texto, né? De certa forma, uma invenção torna inesquecível o seu criador, porque a gente fica sempre lembrando dele, não é assim? Então, é isso que você vai escrever aí no exercício 13, tá? Então, de certa forma, uma invenção faz, né, torna o criador inesquecível, porque a gente sempre vai lembrar daquele criador, daquela invenção, não é mesmo? Depois do exercício 3, abaixo do 13, tá meio sem ordem esses exercícios, hein? Mas abaixo do 13, nós temos um outro que diz assim: observe o verbo parecer neste trecho do texto. Algumas vezes, a mãe ou o pai de seus colegas parecem mais legais, mas isso é só porque você não vive com eles todos os dias. O verbo parecem aí, a quem o verbo parecer se refere? Ou seja, quando ele diz parecem, ele está falando de quem? Qual é o sujeito dessa oração? Qual é? Ele está falando de quem? Refere-se à mãe e o pai de seus colegas. Isso mesmo. Depois na letra B. Se a palavra pai e a palavra mãe estão no singular, por que o verbo parecer está no plural? Porque quando o sujeito é composto, sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos, dois ou mais palavras principais. No caso, pai e mãe, pais, certo? Então, quando o sujeito é composto, tem dois núcleos, o verbo fica no plural, porque refere-se aos dois núcleos, ok? Então, essa seria a resposta da letra B. Depois, na outra parte, letra A, página 10. Qual das duas palavras tem a sílaba V pronunciada de modo mais forte? A palavra escreveram, com M no final. Depois, na letra B, em qual delas a última sílaba é pronunciada de modo mais forte? Na palavra escreverão, com um tiozinho no final, porque está no futuro, né, gente? E depois vocês vão fazer as outras atividades. Agora as outras vocês conseguem fazer sozinhos. A última é bem grande, mas são todas para vocês praticarem a concordância dos verbos, tá bom? Conjugar o verbo da forma correta, de acordo com o sujeito. Se estiver no singular, o verbo também deve estar no singular. Se estiver no plural, o verbo também deve estar no plural. Lembra bem de encontrar o sujeito da oração, sujeito da frase, para depois identificar, conseguir completar e conjugar esse verbo corretamente, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Um super beijo e até a próxima aula. E não esqueça, quando vocês mandarem foto para a prof, procure se identificar todas as vezes, tá? Porque a prof não tem salvo o nome de vocês no celular. E se eu for salvar também vai ficar um monte de alunos no celular, não é mesmo? Então, procure se identificar todas as vezes que você enviar foto ou perguntar alguma coisa para a professora, tirar alguma dúvida, tá bom? Sempre fala, eu sou
A Maria da quarta fase. Eu queria saber isso, isso e isso. O prof, eu sou o João da quarta fase e as minhas atividades dessa semana são essas. E envie as fotos, tá bom? Procure me enviar as fotos das suas atividades. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar hoje mesmo, tá? A nossa aula é hoje e o nosso Tira Dúvidas também é hoje, tá? Na quarta-feira. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!